Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Introdução aos Sistemas de Comunicação. Nessa aula nós vamos falar dos sistemas de comunicação digital. Primeiro vamos começar fazendo uma revisão histórica dos sistemas de telecomunicação. Eles começam em 1837 com o telégrafo, desenvolvido por Samuel L. Morse. E como que ele funcionava? O telégrafo convertia letras em uma sequência de símbolos, que eram um ponto ou um traço, um bip curto ou um bip longo. Ou seja, o telégrafo já era binário desde a sua criação. E esse sinal, esse símbolo, curto ou longo, era então transmitido por meio de uma onda elétrica por um cabo metálico. Essa estrutura dos sistemas de comunicação perdura até hoje. Mas, em 1876, com o surgimento dos primeiros telefones, fomos capazes de transmitir não somente pontos e traços, mas a própria voz, ou um sinal analógico. Com isso, parecia que os sistemas analógicos eram muito superiores aos sistemas digitais. Somente na metade do século passado, com os trabalhos de Nyquist e Shannon, é que essa ideia foi desconstruída e podemos perceber que era tudo apenas informação e que sinais analógicos poderiam ser convertidos em sinais digitais, que possuem uma maior imunidade ao ruído. É por essa razão que telefonia, rádio e teledifusão foram convertidas para transmissões digitais. A internet já nasceu digital. Então, olhando para o modelo do nosso sistema de comunicação, o que nós queremos aqui é transmitir uma sequência de bits. Nossa fonte está gerando uma sequência de bits que vai ser fornecida ao transmissor, convertida a alguma forma de onda que seja capaz de ser transmitida pelo canal, recuperada e convertida de volta a uma sequência de bits. Estou falando o tempo inteiro de bits, mas o que são bits? Bits vem da junção de binary digit. O bit é a menor unidade de informação. Ele pode ser entendido como a resposta a uma pergunta muito simples. E essa resposta é somente sim ou não, 0 ou 1. Agora, o bit é uma unidade abstrata. Ele é um 0 ou 1, ele é um sim ou um não. Como que eu transmito esta informação? Eu preciso converter o bit para uma forma de onda, que pode se propagar num meio. Então, o bit pode ser convertido numa onda eletromagnética, como é feito em dispositivos eletrônicos, na radiodifusão, ou em fibra ótica, quando a gente converte o bit em luz, ou mesmo numa onda sonora, que acontece no caso das comunicações submarinas, onde nós não conseguimos transmitir uma onda eletromagnética numa longa distância. E como que a gente converte, então, esse bit, essa entidade abstrata, na nossa forma de onda? Eu posso assumir que o meu bit vai ser um pulso, tanto da minha onda eletromagnética ou da minha onda acústica. E aí, para um bit de valor 1, ele é um pulso, e para o bit de valor 0, ele é a ausência do pulso. E assim sucessivamente. Então, aqui eu posso dizer que eu estou descrevendo o meu bit com uma amostra no tempo. E é importante notar que eu conheço o valor da minha onda apenas no momento da amostragem, no momento que eu converto o meu bit em valor. Para qualquer momento entre 2 bits, eu não sei o valor dessa onda. Isso é o que nós chamamos de um sinal de tempo discreto. Agora, nós veremos mais à frente no curso que enviar sinais assim com transições muito rápidas, muito abruptas entre eles, pode aumentar a minha taxa de erro de bits.
Então é interessante, às vezes, baixar a velocidade de transmissão e, com isso, reduzir a taxa de erro de bits. O que eu obtenho, por exemplo, aumentando o número de amostras usadas para representar um bit. Então, nesse aqui, eu estou usando 4 amostras com valor unitário para representar meu bit 1. E depois 4 amostras com valor de 0 para representar o meu bit 0. E assim sucessivamente. Então, eu continuo tendo um sinal de tempo discreto e com 4 amostras por bit. Agora, esse tipo de sinal, ele não é adequado para transmissão pelo meio físico, pelo nosso canal. Para a transmissão pelo canal, ele deve ser convertido em um sinal de tempo contínuo. O que significa isso? Significa que eu sei o valor dele para qualquer valor de tempo e não somente no valor no instante da amostra. Isso pode ser obtido, por exemplo, com um segurador, que segura o valor da última amostra até a amostra seguinte. E aqui represento uma possível maneira de representar essa sequência de bits, 1, 0, 1, 0, seria essa onda quadrada, com valor de 1 para o bit 1 e valor de 0 para o bit 0. E eu posso relacionar uma onda de tempo discreto com uma onda de tempo contínuo, através da taxa de amostragem ou do período de amostragem. O que é o período de amostragem? É o tempo entre 2 amostras. Se eu souber quantas amostras eu tenho no meu período de bit, que é a duração que eu uso para representar o meu bit, então eu consigo calcular ou relacionar o período de bit como sendo a minha taxa de amostragem vezes o número de amostras que eu tenho representando aquele bit. E a taxa de bit vai ser o inverso do período de bit, ou seja, quanto mais longo o meu bit for, mais lenta será a transmissão de informação, ou seja, a taxa de bits será menor. Voltando ao nosso modelo de comunicação, de sistemas de comunicação. Então, eu forneci minha sequência de bits para o meu transmissor, ele converte essa sequência para uma onda de tempo contínuo e essa onda vai para o canal, é transmitida pelo canal. Do outro lado do canal, essa onda será deformada, tanto pelas características físicas do canal, quanto por ruídos aditivos, ruídos provenientes de diversas fontes que nós estudaremos mais à frente no curso. O receptor agora terá uma tarefa difícil, que é recuperar o que foi enviado dessa onda cheia de ruído. A vantagem de usar sistemas digitais é que na recepção eu possuo apenas 2 opções. Eu quero apenas recuperar 0 ou 1. Então é muito mais fácil de eu decidir se eu enviei um 1 ou um 0. Se eu estivesse trabalhando com sinais representados de forma analógica, eu não teria como separar o ruído da informação enviada. Essa é a principal vantagem dos sistemas de comunicação digital, sua imunidade ao ruído. E é por isso que o foco da nossa disciplina será em sistemas de comunicação digital. Mas estou falando com vocês e minha voz é um sinal analógico. A imagem que vocês estão assistindo também é um sinal analógico. Como que somos capazes de transmitir essa informação analógica através de um sistema digital? Isso acontece por conta do conversor, que converte um sinal analógico em um sinal digital, uma sequência de bits. Esse conversor, que converte o sinal analógico em sinal digital, recebe o nome de conversor analógico digital. Enquanto que o oposto, quando ele recebe uma sequência de bits e converte num sinal analógico, é conhecido por um conversor digital analógico. Vamos agora então olhar
mais a fundo como funciona o conversor analógico digital? O conversor analógico digital ele pode ser descrito em duas etapas, a amostragem e a quantização. A amostragem se dá quando eu pego valores a cada intervalo de tempo do meu sinal. Então, por exemplo, aqui, eu defino primeiro um período de amostragem, TS, e eu vou amostrar a cada intervalo TS, ou seja, N é igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, para o intervalo 0, eu vou lá e olho qual é o valor que eu tenho e registro este valor do meu sinal analógico. Depois, no instante TS, eu faço a mesma coisa. Eu olho qual é o valor da minha onda, do meu sinal analógico e registro esse valor. Para o instante 2TS, eu também amostro o valor. E assim sucessivamente. Com isso, então, eu amostrei o meu sinal, que antes tinha valores para qualquer valor de tempo, para agora ter valores apenas nos instantes múltiplos de TS. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, imagina que meu período de amostragem TS é de 0,2 segundos. Então, eu vou amostrar a cada 0,2 segundos, ou seja, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e assim sucessivamente. Para cada um desses instantes, eu olho para o meu sinal analógico e vejo qual o valor dele naquele instante e registro. Notem que o período de amostragem é equivalente à frequência de amostragem. Então, a frequência de amostragem é dada por 1 dividido pelo período de amostragem, que nesse caso seria 5 Hz. O que significa uma frequência de amostragem de 5 Hz? Eu tenho, então, 5 amostras, 1, 2, 3, 4, 5 amostras dentro desse período de 1 segundo. Então, voltando ao meu sinal agora já discretizado, né, já fiz a amostragem, agora eu preciso converter esse sinal de tempo discreto em um sinal digital, ou seja, um sinal que só tem valores de 0 ou 1. Para isso, eu irei quantizar o meu sinal. Como funciona a quantização? Lembra que o bit é uma resposta a uma pergunta simples? Então eu posso fazer a pergunta simples. A minha amostra ela é maior ou menor do que 1? E como ela é maior, então um bit 1. Aí eu repito a pergunta. A minha amostra ela é maior ou menor do que 1,5? Nesse caso, ela é menor do que 1,5, então eu tenho um bit 0. Então, este ponto aqui eu codifiquei como 0,1. Já o próximo ponto, ele é maior do que 1,5. Significa que esse próximo ponto eu vou codificar como 1 em valor binário. E assim sucessivamente. Com apenas 2 bits, eu sou capaz de representar apenas 4 níveis. Então, a minha representação é muito ruim. Conforme eu aumento o número de bits, eu posso ter sempre 2 elevado a n igual ao número de níveis. Onde n é o número de bits. Usualmente, em tecnologia de áudio, usamos pelo menos 16 bits, por exemplo. Claro que quanto maior o número de bits que eu uso para representar a minha amostra, mais próximo eu fico do valor do sinal analógico, mas com isso, mais bits eu preciso transmitir. Então eu preciso limitar esse valor de bits. Em geral, sinais de áudio, trabalhamos com 16 bits por amostra. E com isso, acabamos com como uma espécie de degrau. Então, nesse exemplo aqui,
temos 8 bits. Olha aqui como o sinal fica discretizado, né? Fica quantizado, desculpa. Acabamos então de ver a base de como funcionam os sistemas de comunicação digital e de como esses sistemas são capazes de transmitir sinais analógicos através da conversão analógico-digital. Até a próxima semana.